Salve, guys, tudo certo? Dessa vez trazendo mais um vídeo para vocês, mais um tutorial mostrando o funcionamento de mais uma ferramenta dentro do Traxys. Dessa vez eu vou mostrar para vocês o Traxys Guard, que eu acredito que seja a ferramenta mais forte, mais maneira e útil dentro da nossa plataforma. O Traxys Guard, na verdade, ele é um agente de gerenciamento de risco ativo, então ele te ajuda a seguir suas regras, seu plano e seus limites. Então a gente vem trabalhando duro para fazer uma parada forte, realmente eficiente, e acredito que dessa vez a gente chegou num resultado muito bacana que eu vou mostrar para vocês agora como funciona. Então, sem enrolação, né, vamos lá para a tela dele, né, a gente já tá aqui dentro do Guard, vocês podem ver que ele já tá aqui, ó, é a terceira opção dentro do nosso sistema. O Guard, ele é uma ferramenta que só funciona para contas premium, porque a gente precisa ter o vínculo de uma conta Traxys com uma conta de corretora, né, a única forma da gente efetivamente controlar risco dentro das corretoras. Mas assim, com certeza, talvez ele seja a ferramenta que mais traz valor pro trader de fato, que é não quebrar suas regras e seguir um gerenciamento forte, sem deixar que a emoção tome conta e você quebre uma conta por causa de dia de fúria, de overtrading ou qualquer coisa desse tipo. Ele bloqueia tudo e eu vou mostrar pra vocês como que ele faz isso. Então olha só, aqui na página dele, né, a gente tem um card principal aqui que vai mostrar se ele tá liberado ou não, né, com os status do seu dia de hoje. E aqui do lado a gente tem um controle de risco, né, que vai ser um controle manual, né, também aonde ele vai mostrar que sua conta tá bloqueada, né, até a próxima sessão, onde ele ativa o bloqueio máximo da plataforma. Então você pode bloquear manualmente ou então ele vai te auto-bloquear conforme suas regras. Então aqui embaixo a gente já tem as janelas, né, que eu vou mostrar mais detalhadamente, de risco e limite, horário e sessão, e aqui as últimas decisões, onde o Guard te mostra, né, o que ele fez. Aqui embaixo tem uma parte muito interessante, que é a proteção contra a desconexão. Então aqui você tem duas opções, que é, após o primeiro trade, você não consegue desconectar o Guard da sua conta. Eu gosto de deixar essa aqui porque ela fica mais rígida. Então após o primeiro trade eu já não consigo tentar burlar minhas regras. Ele efetivamente não permite que você desconecte para quebrar o plano ou algo do tipo. Ou então ele só não permite a desconexão após o lockout, que seria esse bloqueio aqui, né, o bloqueio mais rigoroso do Guard. Quando a gente chegar no exemplo, eu vou mostrar pra vocês como é que fica isso aqui quando ele tá bloqueado. Então, indo pra parte das regras, né, eu vou entrar aqui nessa página, né, que eu coloquei uma conta aqui pra gente testar no Tradeovate, né, eu vou testar em cada uma das corretoras. Então, olha só, ele vem nativo assim, desbloqueado, então você pode habilitar a regra, certo? E colocar a quantidade que você quer, né? Aqui a gente tem os limites, né, que seria limite de trades por dia, limite de loss por dia e limite de win por dia. Aqui também a gente tem o gerenciamento de quantidade de lotes dentro da corretora. Já aqui a gente tem a parte de gerenciamento financeiro, né, que é o limite de risco por trade, né, perda máxima diária, perda máxima semanal. Então, atingiu isso aqui, ele vai te bloquear ou até a próxima sessão diária ou até a próxima semana, se você atingir seu limite semanal. E também tem meta, né, de lucro diário e semanal também. Eu vou ativar aqui só pra gente ter como base, eu vou colocar aqui 250 e vou salvar essas regras. Sempre importante salvar as regras antes de passar para a próxima parte. Então foi aqui, ó, regras salvas. Então eu vou passar para a próxima janela, né, que é a janela de horários, né, onde a gente ainda não tem nenhuma regra ativa. E aqui são algumas regras muito interessantes com relação ao horário. A gente tem janelas operacionais, que ele vai te permitir operar dentro da janela que você colocou, então é uma janela de permissão. Então, por exemplo, só quero operar aqui dentro dessa janela de 9h30 a meio-dia, né, do seu fuso horário local. Ou então você pode editar e colocar várias janelas temporais, por exemplo, eu só quero operar dentro de macros, né, que são as meia horas da virada de hora. Então você pode colocar isso conforme você quiser, tá? Eu vou deixar aqui de exemplo. A gente também tem um controle de trades por sessão, então a gente controla Asiático, Londres e Nova York. Você considera, né, qual que é o horário que começa e que acaba cada sessão dessa e o limite dentro dessa sessão, né? Então você pode tirar ou colocar qualquer uma delas, tá beleza? Aqui pro período de cooldown é muito interessante também, que seria uma pausa entre um trade e outro, né? Então, quando o Traxys identifica que fecha uma operação, ele começa a contagem desse tempo que você setou aqui dentro dessa regra e não te permite executar dentro dessa janela, né? Então, para você respirar e analisar direito antes de abrir um novo trade, né? Para você não ficar naquela, tomei um stop, mas agora vai, né? E você entra nessa e fica tomando stop sem parar e analisar direito o cenário para você fazer uma nova entrada. Aqui também tem bloqueio de dia da semana, né? Que é muito interessante, né? Conforme as suas análises, conforme a sua coleta de dados que você fez aqui lá na parte de performance, onde a gente já faz isso para você e mostra qual que é a discriminação de take, stop, BE por dia da semana, você pode identificar aqui que, por exemplo, se segunda-feira é um dia que eu não opero bem, você vem, bloqueia a semana e ótimo, o Guard já vai estar bloqueado durante o dia inteiro, você não consegue operar, isso impossibilita que você quebre suas regras. E aqui a gente tem um bloqueio de notícia, né, que vai ser um período antes e depois para você fazer novas execuções, né, então ele considera aqui notícias de alto impacto do TradingView, que é a mesma base que a gente utiliza dentro da nossa página de macroeconomia, então tudo que tiver aqui de alto impacto vai ser considerado aqui para fazer esse bloqueio, beleza?
Bom, então eu vou voltar aqui para a página inicial, né? A gente já tem aqui as nossas 5 regras ativas, né? Aqui é as nossas regras de janela, eu acabei não botando uma só pra gente ir pro exemplo mesmo, de fato, mostrar como é que funciona. Então a gente tem o nosso guard liberado aqui, e eu vou direto aqui pro gerenciamento do Tradovate, né? Eu vou mostrar ele primeiro, que eu acredito que seja o que o pessoal mais gosta, né? Então olha só, eu já vinculei uma conta aqui no Tradovate, né? Já tá como teste, e eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, né? Eu vou entrar numa operação aqui e vou fechar ela só pra ela ter algum lucro ou perda. Então já fechou. E aqui no Traxxas ele já registrou aqui a nossa operação, e olha só, já tem o stop aqui, então eu vou lá no guard, né, onde eu tinha o limite de um stop apenas, ele vai carregar, e aí ele já me mostra aqui, ó, status bloqueado, né, e aí ele tá mostrando que eu bati meu limite e só vai me liberar na próxima sessão operacional. Então se eu vier aqui nas minhas últimas decisões, ó, então aqui ele já vai mostrar, né, que o bloqueio foi ativo porque bateu o limite de perdas diário. E aí muito interessante também, né, a gente não vai conseguir mudar essas regras que a gente tem ativo, nem alterar a quantidade, nem desligar, se eu já tiver bloqueado. Então isso é muito legal, ó. Se eu clicar para desligar, ele fala para manter o gerenciamento e eu não consigo desligar de jeito nenhum, né? Então isso não tem brecha nenhuma, eu não vou conseguir desligar nem editar qualquer regra dessa aqui que já estiver ativa. Eu posso adicionar novas regras se eu quiser, mas eu não consigo tirar se eu já tiver bloqueado. Então agora que vem a parte interessante, né? Depois que eu tiver bloqueado, né? Como é que o guard vai agir? Então olha só, se eu vier tentar colocar uma ordem limite aqui, ó, ele coloca e já rejeita na hora, né? É quase que instantâneo. Se eu quiser colocar sell limit, ele abre e fecha instantâneo. Se eu tentar ir a mercado também, ó, quero vender junto com essa queda, ele vai abrir e fechar, e ele já fechou a ordem. É instantâneo, é até difícil de ver aqui, ó, mas tem uma setinha para baixo e para cima, já invalidando a ordem, né? Dá para ver até por essa janela aqui, ó. Se eu abrir outra, ele já fecha na hora, é instantâneo. E aí quando eu volto aqui no meu guard, ó, ele já tá me mostrando que eu fiz 3 trades, já tá me dando bandeira vermelha, que é de invalidação do plano, né? Então eu tinha o limite de 2 e fiz 3 trades, e inclusive essa quebra, essa violação do dia já entra de métrica para você controlar o seu comportamento. Então é muito bacana mesmo, e com um controle muito rígido, qualquer coisa que eu tente fazer aqui, ele já me bloqueia imediatamente. Bom, então agora indo pro C-Trader, né? Ele vai funcionar muito parecido com o Tradovate, né? Eu setei essa conta aqui com as mesmas configurações daquela anterior, então a gente só pode tomar um take ou um stop, e ele já vai bloquear, né? Eu vou fazer outro exemplo aqui, ó, executar mercado mesmo e fechar. Então aqui no Traxxas, ó, já chegou o trade, ele já registrou o stop, e na hora que eu vou lá no meu guard, ele vai calcular o resultado e já mostrar que tá bloqueado novamente, né? Então, aqui vai funcionar da mesma forma, né? A gente não consegue alterar nada, então já também impossibilita a saída, né? A desconexão, eu vou mostrar pra vocês também. Mas se eu for lá no C-Trader também, ó, se eu tentar aqui assim, né? Colocar ordem limite, ele cancela na hora, né? Então vocês estão vendo que meu mouse tá aqui, eu não tô fazendo nada, ele tá cancelando ordem. Se eu tentar entrar a mercado, inclusive, ó, ele fecha na hora, instantâneo. A ordem aparece aqui nem um segundo e já fecha. E aí, de novo, esse controle volta para o Traxxas para te avisar que você está excedendo o seu limite. E aqui, ó, só para mostrar o bloqueio de desconexão, né? Eu vou tentar cortar a conexão, ó. E ele avisa aqui, ó, que a desconexão foi bloqueada para essa conta por eu já ter atingido o meu limite ou por eu ter feito meu primeiro trade, né? Então isso aqui impossibilita você até de apagar a conta nesse dia, se você quiser tentar criar outra para operar com outra conta conectada aqui. Não tem como. Bom, então agora vamos pro teste do MetaTrader 5. Já criei outra conta aqui, já vinculei, né, dentro do meu MetaTrader. Bom, então aqui já dentro do MetaTrader 5, né, já coloquei nosso expert no gráfico, né? É a mesma situação da nossa sincronia. Então conectou o token aqui, validou, esperou ele confirmar aqui nessa aba de expert, né? Então falou que foi bem sucedido, ele já vai puxar os parâmetros de risco para dentro do MetaTrader, né? Então ele puxa do guard. Então aqui a gente garante que tá tudo sincronizado aqui, né, ó, no Traxxas Sync. Então ele vai conseguir enviar as ordens para lá e fazer o gerenciamento com o guard, então. Então eu vou fazer uma ordem aqui fictícia, né, só pra gente usar de exemplo também. Então eu vou executar aqui uma ordem, já vou fechar ela pra gente já ter um resultado. Então aqui eu vou fechar ela e a gente vai registrar ela lá no nosso Traxxas. Bom, vindo aqui pro Traxxas, né, ele já registrou aqui, né, a ordem. Novamente, né, a gente tinha uma regra configurada de um take ou um stop. Então aqui, ó, o guard vai calcular, ela já bloqueou, considerando um take, né, então aqui, ó, nas nossas últimas decisões, ele vai indicar que o bloqueio aqui, ó, limite de ganho diário atingido, né, então te dá parabéns por atingir sua meta. Então aqui, ó, validou que fechou, eu vou voltar pro MetaTrader 5, ó. E aí quando a gente volta aqui pro MetaTrader, né, o guard já manda as informações para cá, né, e ele bloqueia a criação de uma nova entrada, né. Então você não consegue criar nenhuma entrada utilizando o painel, nem habilitando aquela entrada com um clique, né, que fica geralmente aqui. E aí uma coisa muito interessante que a gente fez recentemente é que você não consegue tirar nem o Expert Advisor do gráfico para poder burlar sua regra. Então isso ficou muito bacana, né, ó. Se eu vier aqui e dar um excluir, ele vai colocar automaticamente de novo o mesmo gráfico ou qualquer gráfico que seja
com a janela de atenção, né, que você tá interrompendo o guard já estando bloqueado, né? Então isso é muito bacana, não tem jeito nenhum de você burlar. Se eu for colocar algum outro ativo aqui, ó, se eu colocar na janela do gráfico, ele já entra aqui automático, ó, então já entra bloqueado, você não consegue editar, e aí quando você vai tentar tirar ele, ele volta de novo com o mesmo template e não deixa você operar em hipótese alguma na conta, né? Então ele faz esse gerenciamento com relação à conta que está conectada no seu MetaTrader 5. Então a sua conta já bloqueou. Você não pode operar outro ativo só porque você bateu o limite nela, entendeu? Então ficou extremamente robusto, né? Se eu clicar aqui para fechar o gráfico, ele abre o gráfico de novo e ele já insere o template de novo bloqueado, para não dar tempo de você fazer nada. Então, não tem brecha nenhuma aqui para qualquer tipo de quebra de regra, de parâmetro, então ficou extremamente robusto e persistente. Bom, então esse é o nosso guard, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma ferramenta que eu acho que eu nunca vi no mercado, de fato. É uma proteção real contra nós mesmos, né? Contra o nosso emocional, contra quem de fato nos faz perder, que somos nós mesmos, né? Quando a gente perde o controle, não consegue gerenciar risco, né? Entra em overtrading, alavancagem. Então a gente sempre precisa manter nosso plano, nossa regra sempre muito bem ativa, né? E seguir ela principalmente. Então essa ferramenta é para isso, para você seguir o seu plano e não ter margem para erro, né, para nenhuma violação nem nada. Então, assim, deu muito trabalho fazer, é uma ferramenta assim muito premium. Eu acredito que realmente não tem nada parecido. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou tentar tirar, esclarecer. É um pouco complexo, mas assim, tentei deixar o mais claro possível dentro de todas essas corretoras. A gente está tentando ampliar para mais também. Então, tem bastante coisa boa vindo por aí, mas essa é uma feature que eu demorei para fazer o vídeo, né, porque eu tava aperfeiçoando ela a cada semana, né? Tinha uma nova coisa para construir, uma coisa para corrigir. Então, eu acredito que agora a gente chegou num estado muito bom do Traxxas Guard. É uma ferramenta excepcional e acho que todos os traders devem ter. Então é isso, guys. Se você gostou, deixa seu like aqui, deixa seu comentário. Isso ajuda demais a gente a fortalecer o vídeo aí. E é isso. Se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente. E esse é só o começo.